Milionário chinês zombou de idosa vendendo chá na rua, até ver a foto no colar dela. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A Avenida Paulista brilhava sob o sol da manhã de setembro. Seus arranha-céus de vidro refletiam a luz como espelhos gigantes apontados para o céu. Entre eles, o edifício Matarazzo se destacava, não apenas por sua arquitetura imponente, mas por abrigar a sede do império financeiro de Augusto Mendonça, o homem que aos 45 anos já havia conquistado mais do que muitos conseguiriam em várias vidas. Augusto ajustou o relógio de platina em seu pulso enquanto descia do Porsche preto que estacionara em frente ao edifício. Era seu ritual matinal. Chegar antes de todos, observar sua empresa despertar como um reino sob seu comando. Com passos firmes e queixo erguido, atravessou o saguão principal, onde o segurança já o aguardava com um gesto respeitoso. "Bom dia, Dr. Augusto", disse o homem, abrindo a porta que dava acesso aos elevadores exclusivos. Augusto respondeu apenas com um movimento quase imperceptível da cabeça. Para ele, aqueles que o serviam eram como peças de uma engrenagem maior, necessárias, mas substituíveis. Em seu escritório no último andar, a cidade de São Paulo se estendia como um tapete aos seus pés. Dali podia contemplar o que considerava ser o resultado de sua genialidade nos negócios. Uma metrópole onde apenas os mais fortes, os mais espertos e os mais implacáveis sobreviviam. "Senhor, sua primeira reunião foi adiantada para as 9h", anunciou Renata, sua assistente executiva, ao entrar na sala com uma agenda meticulosamente organizada e uma xícara de café colombiano premium. "E quem decidiu isso sem me consultar?", perguntou sem desviar o olhar da janela. "Foi um pedido do Sr. Martinez. Ele disse que tem um compromisso inadiável mais tarde e precisava ajustar o horário." Augusto virou-se lentamente, um sorriso frio desenhando-se em seu rosto. "Ligue para ele. Diga que a reunião permanece no horário original. Se ele não puder comparecer, certamente encontraremos outra empresa interessada em nosso investimento." Renata hesitou por um instante, mas assentiu e saiu rapidamente. Augusto sabia que era cruel, mas o mundo dos negócios não era lugar para sentimentalismos. Martinez precisava entender com quem estava lidando. Um homem que ditava as regras não as seguia. Nascido em uma família de classe média no interior de Minas Gerais, Augusto havia construído seu império a partir do zero. Ou pelo menos, era essa a história que gostava de contar. Omitia convenientemente que seu primeiro investimento significativo viera de uma herança de um tio distante e que suas conexões com políticos influentes haviam aberto portas que permaneciam fechadas para outros. Para ele, essas eram apenas ferramentas que soube utilizar melhor que os demais. Seu smartphone vibrou no bolso. Era Cristina, sua terceira esposa, 20 anos mais jovem, modelo internacional que abandonara as passarelas para se tornar a Senhora Mendonça. O casamento, para Augusto, era mais uma aquisição bem-sucedida. Cristina complementava sua imagem de homem poderoso com sua beleza estonteante e juventude. "Não posso falar agora", disse secamente ao atender. "Estou prestes a entrar em reunião." "Mas, Augusto, precisamos decidir sobre a festa de aniversário do seu filho. Daniel está... Mande um e-mail para Renata com os detalhes. Ela resolverá isso", interrompeu, encerrando a chamada sem esperar resposta. Daniel, seu filho de 10 anos do segundo casamento, era quase um estranho para ele. Augusto racionalizava sua ausência como necessária. Estava construindo um império que o menino herdaria um dia. O tempo para laços afetivos viria depois, quando tivesse conquistado tudo o que almejava, embora esse momento parecesse sempre se mover para um futuro distante. Às 11h, após 3 reuniões consecutivas, onde demonstrou por que era considerado um dos empresários mais temidos do país, Augusto decidiu fazer algo incomum. Dispensou seu motorista e optou por caminhar algumas quadras até o restaurante onde almoçaria com um possível investidor estrangeiro. Queria sentir o pulso da cidade,
observar as engrenagens menores que faziam o sistema funcionar. Na esquina da Rua Augusta com a Paulista, enquanto esperava o semáforo abrir, seu olhar captou algo que destoava da paisagem urbana e sofisticada. Uma pequena barraca improvisada, onde uma senhora de cabelos grisalhos oferecia algo que parecia ser chá artesanal, em pequenos copos descartáveis. A cena o intrigou não pela novidade. Vendedores ambulantes eram comuns em São Paulo, mas pela teimosia daquela mulher em tentar sobreviver em um dos metros quadrados mais caros da América Latina. O semáforo abriu, mas em vez de seguir seu caminho, Augusto sentiu-se estranhamente atraído pela cena. Aproximou-se da barraca observando os transeuntes apressados que mal notavam a existência da senhora. Ela devia ter seus 70 anos, talvez mais, com marcas profundas no rosto que contavam histórias que Augusto não conseguia decifrar. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, arrumavam pequenos saquinhos de ervas e especiarias, com um cuidado quase reverencial. "O senhor gostaria de experimentar um chá?" perguntou ela, notando sua presença. Sua voz tinha uma cadência nordestina, provavelmente baiana ou pernambucana. Augusto não respondeu imediatamente. Observou a simplicidade do arranjo. Uma mesa dobrável, alguns copos descartáveis, uma garrafa térmica que já havia visto melhores dias e uma variedade surpreendente de ervas em pequenos potes rotulados à mão. "Quanto custa?" perguntou. Finalmente, mais por curiosidade do que por interesse real no produto. R$ 5 o copo pequeno, 10 o grande. Mas para o senhor, que me parece precisar especialmente de um momento de pausa, o primeiro é por conta da casa, respondeu ela, com um sorriso que transformou completamente seu rosto enrugado. Augusto sentiu um misto de surpresa e indignação. Aquela senhora claramente em situação precária, oferecendo-lhe caridade? A ironia da situação quase o fez rir. Ele, que poderia comprar todo o estoque dela sem sequer notar a diferença em sua conta bancária, recebendo um chá de graça. "O que a faz pensar que preciso de uma pausa?" perguntou um tom de desafio em sua voz. A senhora o estudou por um momento antes de responder. Seus olhos escuros pareciam enxergar além da fachada impecável de seu terno italiano. "Os olhos nunca mentem, meu filho. Os seus estão gritando por um momento de paz." Algo na simplicidade daquela observação atingiu Augusto de forma inesperada. Sentiu-se exposto, como se aquela desconhecida tivesse atravessado todas as barreiras que construíra ao longo dos anos. "Pois bem, aceito seu chá", disse, tentando recuperar o controle da situação. "Mas faço questão de pagar. Quanto custaria todo o seu estoque?" A pergunta saiu como uma provocação. Em sua mente, estava prestes a mostrar àquela mulher a insignificância de seu pequeno negócio diante de seu poder econômico. "O senhor quer comprar tudo?" A senhora sorriu novamente, sem se abalar. "E o que faria com tanto chá?" "Isso importa. Estou disposto a pagar." "Ah, meu filho, nem tudo nessa vida está à venda. Esses chás não são apenas produtos, são histórias, são curas, são momentos." Ela serviu um copo pequeno de um líquido âmbar e o estendeu a ele. "Experimente este. É especial." Augusto pegou o copo mais por reflexo do que por vontade. O aroma era surpreendentemente complexo para algo tão simples. Enquanto contemplava o líquido, algo chamou sua atenção. Pendurado no pescoço da senhora, parcialmente escondido por um xale colorido, havia um medalhão. Dentro dele, podia ver o que parecia ser a foto desbotada de um jovem. Augusto levou o chá aos lábios, mais por educação do que por interesse, esperando sentir um sabor ordinário que justificasse sua percepção inicial sobre aquele pequeno negócio de rua. Para sua surpresa, o líquido revelou-se extraordinariamente complexo. Notas de canela e erva doce dançavam com um fundo adocicado de camomila e algo que não conseguia identificar. Era, sem dúvida, superior a muitos chás caros que já havia experimentado em restaurantes de luxo. "O que é isso?" perguntou, incapaz de esconder o espanto em sua voz. A senhora sorriu, aquele mesmo sorriso que parecia carregar décadas de histórias não contadas. "É minha mistura especial. Chamo de memória de Iracema.
Tem ervas do cerrado e da caatinga, colhidas na época certa, secas do jeito certo. Iracema? Como no romance? Como minha avó, respondeu ela. Ela me ensinou que um bom chá não se faz só com ingredientes de qualidade, mas com as histórias que você coloca dentro dele. Augusto observou a senhora com mais atenção. Havia algo nela que destoava da imagem típica de uma vendedora ambulante. Suas mãos, apesar de marcadas pelo trabalho, tinham movimentos precisos e elegantes. Sua postura, mesmo diante da simplicidade de sua barraca, carregava uma dignidade que parecia fora de lugar naquele contexto. A senhora não me disse seu nome, comentou Augusto, surpreendendo-se com seu próprio interesse. Dona Jurema da Silva, respondeu ela, estendendo a mão em um gesto simples, mas cheio de firmeza. E o senhor deve ser alguém importante pelo terno e pelo relógio. Augusto hesitou por um momento antes de apertar aquela mão. Em seu mundo, contatos físicos eram calculados, estratégicos, apertos de mão que selavam negócios milionários, abraços protocolares em eventos de caridade, beijos frios em reuniões sociais. O toque de Dona Jurema era diferente. Caloroso, autêntico, desprovido de segundas intenções. Augusto Mendonça, respondeu finalmente sem acrescentar seus títulos ou realizações, como faria normalmente. Mendonça, repetiu Dona Jurema, como se saboreasse o sobrenome. Conheço esse nome de algum lugar. Provavelmente das revistas de negócios ou dos jornais, disse Augusto, permitindo-se um momento de vanglória. Minha empresa é a maior do setor financeiro no país. Dona Jurema balançou a cabeça. Não é disso. Minha leitura é mais o caderno de receitas e as cartas que meu neto me manda de vez em quando. Seus olhos se iluminaram ao mencionar o neto, e instintivamente sua mão tocou o medalhão. Augusto notou o gesto e, movido por uma curiosidade que não conseguia explicar, apontou para o objeto. É seu neto na foto? O rosto de Dona Jurema se transformou, misturando orgulho e saudade, em uma expressão que Augusto achou estranhamente tocante. Ela abriu o medalhão, revelando a imagem de um jovem de traços fortes, semelhantes aos seus, com um sorriso confiante. Este é meu Rafael, meu único neto. Está em Belém do Pará há 5 anos, trabalhando como chefe em um restaurante famoso por lá. Chefe? Augusto arqueou as sobrancelhas surpreso. Não era a carreira que esperaria do neto de uma vendedora ambulante. Sim, e dos bons. O orgulho na voz de Dona Jurema era palpável. Começou lavando pratos num restaurante aqui em São Paulo, depois foi subindo. Tem um talento especial para criar pratos com ingredientes da nossa terra. Sua voz baixou um pouco. Ele queria que eu fosse morar com ele, mas eu não quis deixar São Paulo. Essa cidade pode ser dura, mas é minha casa há 40 anos. Algo na história despertou em Augusto uma lembrança distante de sua própria avó, Lucinda Mendonça. Havia sido uma figura constante em sua infância no interior de Minas, com suas mãos sempre ocupadas na cozinha, preparando quitutes que vendiam para complementar a renda da família. Quando Augusto conseguiu sua primeira grande quantia de dinheiro, pensou em comprar uma casa melhor para ela, mas descobriu que já era tarde. Lucinda havia partido, sem que ele sequer tivesse tempo de se despedir. Tão absorto estava em sua ascensão profissional. Seu neto vem visitá-la com frequência? Perguntou, disfarçando a emoção inesperada que a lembrança da avó lhe trouxera. O sorriso de Dona Jurema vacilou por um instante. Ele é muito ocupado. A última vez foi há 2 anos, quando teve um evento gastronômico aqui. Mas nos falamos por telefone sempre que possível, e ele manda dinheiro todo mês. Ela fez um gesto abrangendo sua pequena barraca. Não preciso disso para sobreviver, sabe? Faço porque gosto, porque me mantém ativa, porque adoro ver o rosto das pessoas quando experimentam meus chás. Augusto consultou seu relógio, subitamente consciente de que já estava atrasado para seu almoço de negócios. Em qualquer outro dia, teria simplesmente deixado alguns trocados e partido sem mais palavras, mas algo o mantinha ali, preso em uma conversa com aquela senhora que até minutos atrás nem sequer existia em seu radar. Preciso ir, disse, tirando a carteira do bolso interno do paletó.
Quanto devo pelo chá? Já disse que o primeiro é por conta da casa, respondeu Dona Jurema com firmeza. Insisto, rebateu Augusto, estendendo uma nota de R$ 100. Dona Jurema olhou para a nota e depois para ele, uma expressão de divertimento em seu rosto enrugado. O senhor tem troco para R$ 100 porque eu não tenho. A situação era absurda. Ali estava ele, Augusto Mendonça, acostumado a lidar com milhões em transações diárias, impedido de pagar por um simples chá, porque a vendedora não tinha troco. Riu, um riso genuíno que não sentia há muito tempo. Fique com o troco, então. De jeito nenhum. Dona Jurema cruzou os braços resoluta. Não aceito esmolas, nem mesmo de homens ricos. Se quiser me ajudar, volte outro dia e compre mais do meu chá. Ou melhor ainda, conte para seus amigos sobre ele. A resposta o pegou desprevenido. Em seu mundo, tudo e todos tinham um preço. A ideia de alguém recusar dinheiro, especialmente alguém em circunstâncias aparentemente precárias, era desconcertante. Então vou levar um saquinho do seu chá especial, decidiu, guardando a nota de 100 e procurando uma menor. Boa escolha, aprovou Dona Jurema, selecionando cuidadosamente um saquinho de tecido com ervas secas. 2 colheres. Para cada xícara, deixe descansar por 5 minutos, não mais que isso, e beba pensando em algo bom, algo que o faça sorrir. O chá sente a intenção de quem o prepara. Augusto pagou com uma nota de 20. Desta vez aceita sem hesitação, e guardou o saquinho no bolso do paletó. Estava prestes a se despedir quando uma rajada de vento mais forte balançou a pequena barraca, ameaçando derrubar alguns dos potes. Instintivamente, estendeu a mão para segurar um que estava prestes a cair. Obrigada, disse Dona Jurema, ajeitando rapidamente seus pertences. O tempo está mudando. Quando o vento vem assim, do sul, é sinal de chuva forte. A senhora deveria ter uma estrutura melhor, observou Augusto, notando como a barraca improvisada mal oferecia proteção adequada. Isso não aguentaria uma tempestade. Ah, sim, antes eu tinha uma banca maior, mais firme, mas tive que vender quando precisei de dinheiro para ajudar meu Rafael a ir para Belém. Ela deu de ombros como se o sacrifício fosse insignificante. Valeu a pena. Ele está realizando o sonho dele. Algo na simplicidade daquela declaração atingiu Augusto profundamente. Ali estava uma mulher que abrira mão de seu próprio conforto pelo sonho de outra pessoa. Em sua vida, Augusto só conhecia o movimento oposto. Pessoas sacrificando seus sonhos pelos dele. Funcionários abrindo mão de fins de semana com a família para concluir projetos. Sócios menores aceitando acordos desfavoráveis para manter sua parceria. Tenho uma reunião agora, disse, estendendo a mão para se despedir. Foi interessante conhecê-la, Dona Jurema. Ela apertou sua mão com aquela mesma firmeza surpreendente. O prazer foi meu, Sr. Mendonça. E lembre-se, o chá gosta de boas intenções. Augusto afastou-se, mergulhando novamente na corrente humana que fluía pela Avenida Paulista. Enquanto caminhava, sua mão tocou inconscientemente o bolso onde guardara o saquinho de chá. Algo naquele breve encontro havia perturbado o equilíbrio meticulosamente construído de sua vida, como uma pedra jogada em um lago plácido, criando ondulações que se expandiam em todas as direções. Chegou ao restaurante 15 minutos atrasado, algo inédito em sua rotina rigorosamente controlada. O investidor estrangeiro já o aguardava, visivelmente irritado com a espera. Em qualquer outro dia, Augusto teria dominado a situação com sua presença imponente e charme calculado. Mas naquela tarde, enquanto discutiam números e projeções, sua mente vagava para a imagem de Dona Jurema e seu medalhão, para as histórias não contadas de sua vida, para o contraste gritante entre a simplicidade de sua existência e a complexidade do chá que produzia. Naquela noite, o apartamento de cobertura de Augusto, com seus 600 metros quadrados no bairro do Morumbi, parecia estranhamente vazio. Cristina havia deixado um recado informando que dormiria na casa de uma amiga, após um evento beneficente. Daniel estava com a mãe, como em quase todas as semanas. Os únicos sons eram o zunido distante do ar-condicionado
e o ocasional tilintar dos cubos de gelo em seu copo de uísque. Sentado na varanda que oferecia uma vista panorâmica da cidade iluminada, Augusto percebeu que não conseguia se livrar da imagem de Dona Jurema. Havia algo nela que o incomodava profundamente, não por quem ela era, mas pelo que sua existência representava. Um caminho de vida completamente oposto ao seu, baseado em valores que ele havia descartado há muito tempo. Quase sem pensar, tirou do bolso o saquinho de chá que havia comprado. O aroma, mesmo contido pelo tecido, evocava memórias distantes. A cozinha de sua avó em Minas, o fogão a lenha, as histórias contadas durante o preparo do café da manhã. Lembranças que havia guardado em algum compartimento remoto de sua mente, consideradas irrelevantes para o homem que havia se tornado. Movido por um impulso que não conseguia explicar, dirigiu-se à cozinha, um ambiente que raramente frequentava em sua própria casa. Precisou abrir vários armários até encontrar onde a empregada guardava os utensílios para chá. Encheu uma chaleira com água e colocou-a para esquentar, seguindo as instruções de Dona Jurema com uma precisão que normalmente reservava para negociações importantes. Enquanto esperava a água ferver, seu smartphone vibrou. Era uma mensagem de Marcelo Álvares, seu principal concorrente, sugerindo uma conversa discreta sobre uma possível fusão. A proposta era tentadora. Juntos, dominariam completamente o mercado, eliminando qualquer concorrência significativa. Era o tipo de oportunidade que normalmente o manteria acordado pela noite toda, planejando estratégias e antecipando movimentos. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Deixou o telefone de lado e concentrou-se no ritual do chá. 2 colheres das ervas secas, água quente, mas não fervente, 5 minutos de infusão. E como Dona Jurema havia instruído, tentou pensar em algo bom enquanto preparava a bebida. Sua mente vagou para um momento quase esquecido. Tinha 10 anos e acabara de ganhar um campeonato escolar de matemática. Ao chegar em casa, encontrou sua avó Lucinda esperando-o com um bolo caseiro de fubá, seu favorito. "Eu sabia que você ia conseguir", ela disse, com aquela certeza inabalável que só as avós possuem. "Você tem o dom dos números, como seu avô tinha." A memória era tão vívida que Augusto quase podia sentir o cheiro do bolo recém-saído do forno. Quando o temporizador do celular indicou que os 5 minutos haviam passado, serviu o chá em uma xícara de porcelana chinesa que custara mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. O primeiro gole o transportou instantaneamente de volta à pequena barraca na Avenida Paulista. O sabor era igualmente complexo, mas havia algo diferente, algo que não estava presente na amostra que Dona Jurema lhe servira. Talvez fosse a água, talvez a temperatura, ou talvez, pensou com um sorriso irônico, o chá realmente sentisse as intenções de quem o preparava. Levou a xícara para o escritório, um santuário de mogno e couro onde tomava suas decisões mais importantes. As paredes exibiam diplomas, certificados e fotos com personalidades influentes, um testemunho visual de sua trajetória de sucesso. Em um único quadro, quase escondido entre os demais, havia uma fotografia antiga. Augusto aos 8 anos, ao lado de seus pais e sua avó Lucinda, em frente à pequena casa onde crescera. Olhando para aquela imagem agora, enquanto saboreava o chá de Dona Jurema, Augusto sentiu uma conexão estranha entre as duas mulheres. Ambas carregavam aquela mesma dignidade silenciosa, aquela força que não precisava se anunciar. Sua avó havia criado sozinha 3 filhos após a partida precoce do avô, sustentando a família com suas quitandas famosas na pequena cidade mineira. Nunca reclamava, nunca falava de dificuldades, apenas fazia o que precisava ser feito, com a mesma graça com que servia um café aos visitantes. O celular vibrou novamente. Desta vez era Renata, enviando a agenda do dia seguinte. 3 reuniões pela manhã, um almoço com o prefeito, uma videoconferência com investidores internacionais à tarde e um jantar beneficente à noite. O ritmo frenético que definia sua existência há anos. Enquanto lia os compromissos, uma ideia começou a se formar em sua mente.
Era absurda, impraticável, completamente fora de seu padrão normal de comportamento. Mas quanto mais bebia do chá, mais a ideia ganhava força, até que se viu digitando uma resposta para Renata. Cancele todos os compromissos até o meio-dia. Tenho um assunto pessoal inadiável. Enviou a mensagem antes que pudesse mudar de ideia, sabendo que causaria um pequeno caos na rotina meticulosamente planejada de seu escritório. Renata provavelmente acharia que ele estava doente ou que havia surgido alguma emergência familiar. Nunca cancelava compromissos, especialmente com tão pouca antecedência. Terminou o chá, sentindo uma estranha tranquilidade. Amanhã voltaria à Avenida Paulista, encontraria Dona Jurema novamente. Havia perguntas que precisava fazer, histórias que queria ouvir. Não sabia exatamente por quê, mas sentia que aquele encontro casual poderia ser mais importante do que todas as reuniões que acabara de cancelar. Na manhã seguinte, acordou antes do alarme, algo raro em sua rotina. O céu de São Paulo ainda estava escuro, com aquela névoa característica que precede o amanhecer na metrópole. Dispensou o motorista e decidiu ir de metrô. Outra decisão impensável em seu dia a dia normal. Queria sentir a cidade, observar as pessoas comuns em sua rotina matinal, experimentar algo diferente do isolamento que seu status lhe proporcionava. O vagão estava lotado, corpos pressionados uns contra os outros em um balé desconfortável que se repetia a cada parada. Augusto, em seu terno italiano, destacava-se da multidão, recebendo olhares curiosos e ocasionalmente hostis. Era como um peixe fora d'água, tentando nadar em um ambiente completamente estranho. Desceu na estação Consolação e caminhou até o ponto onde havia encontrado Dona Jurema no dia anterior. A Avenida Paulista começava a despertar, com os primeiros trabalhadores apressados cruzando as calçadas e as lojas ainda fechadas. Mas ao chegar ao local exato onde a pequena barraca deveria estar, encontrou apenas o espaço vazio. Sentiu uma pontada de desapontamento. Talvez ela só aparecesse mais tarde, quando o movimento aumentasse. Ou talvez mudasse de lugar diariamente, buscando os melhores pontos para vender seus produtos. Decidiu esperar um pouco, observando o fluxo crescente de pessoas que passavam, indiferentes por ele. Após 15 minutos, abordou um vendedor de jornal que se instalava próximo dali. Bom dia. Estou procurando uma senhora que vende chás artesanais, Dona Jurema. Ela costuma ficar por aqui. O homem o examinou com curiosidade. A Dona Jurema? Ela geralmente chega por volta das 9. Tem dias que não vem, principalmente quando chove. Mas se o senhor quiser encontrá-la, com certeza. Ela mora numa vila na rua Cardeal Arcoverde, perto da estação de metrô. Todo mundo por lá conhece ela. Augusto agradeceu e consultou o relógio. Eram apenas 7h30. Teria que esperar. Mais tempo do que imaginava. A ideia de ir até a casa de Dona Jurema passou por sua cabeça, mas descartou-a imediatamente. Seria uma invasão de privacidade, algo completamente inapropriado. Decidiu tomar um café em uma padaria próxima enquanto esperava. O estabelecimento estava cheio, com uma clientela diversificada que incluía desde executivos apressados até trabalhadores da construção civil. Sentou-se em uma mesa no canto, pediu um expresso e observou o movimento, sentindo-se estranhamente anônimo em meio àquela multidão. Às 9h15 retornou ao local onde havia encontrado Dona Jurema. Desta vez, avistou-a de longe, montando sua pequena barraca com movimentos lentos, mas precisos. Usava um vestido, simples de algodão estampado, e o mesmo chale colorido que parcialmente cobria o medalhão. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque baixo, e havia algo em sua postura que transmitia uma serenidade que contrastava com o ritmo frenético da avenida. Aproximou-se, sentindo uma hesitação incomum. Em seu mundo, era sempre ele quem era abordado, nunca o contrário. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Dona Jurema levantou o olhar e sorriu, como se já estivesse esperando por ele. Bom dia, senhor Mendonça. Voltou para experimentar outro chá? A familiaridade com que ela o tratou, como se seu retorno fosse algo perfeitamente natural e esperado, o desconcertou.
Como a senhora sabia que eu voltaria? Dona Jurema deu de ombros, ajeitando alguns saquinhos de ervas sobre a mesa. O chá fala com quem está disposto a ouvir. E o senhor me pareceu alguém que estava começando a prestar atenção. Havia algo naquela resposta que simultaneamente o irritava e o fascinava. Era o tipo de declaração que normalmente descartaria como superstição ou, na melhor das hipóteses, como uma tentativa calculada de criar um mistério comercial em torno de um produto comum. Mas vindo de Dona Jurema soava diferente. Havia uma sinceridade despretensiosa em suas palavras que desarmonizava qualquer cinismo. Preparei seu chá ontem à noite, disse Augusto, observando atentamente a reação de Dona Jurema. Seguindo suas instruções exatas. O rosto da senhora se iluminou com genuíno interesse. E como foi a experiência? Diferente, admitiu. O sabor me lembrou coisas que não pensava há muito tempo. Ah, esse é o poder do Memória de Iracema. Dona Jurema sorriu, continuando. A organizar sua pequena barraca. Ele tem o dom de despertar lembranças que dormem dentro da gente. Algumas pessoas choram ao bebê-lo, outras riem. Depende do que está guardado aí dentro. Ela apontou suavemente para o peito de Augusto. Um grupo de executivos passou apressado, alguns lançando olhares curiosos para aquela cena incomum. Um homem claramente poderoso, em seu terno impecável, conversando com uma vendedora ambulante, como se fossem velhos conhecidos. A senhora tem tempo para conversar um pouco? Perguntou Augusto, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Em seu mundo, o tempo era dinheiro, e conversas sem objetivo comercial claro eram consideradas desperdício. Tenho todo o tempo do mundo, respondeu Dona Jurema, indicando um pequeno banco dobrável ao lado de sua barraca. Sente-se se não se importar com a simplicidade do trono. Augusto hesitou por um momento, olhando para o banco que parecia frágil demais para suportar seu peso. Finalmente sentou-se com cuidado, ajustando o terno para evitar que amassasse. A senhora mencionou ontem que já teve um negócio maior. Começou indo direto ao ponto como era seu costume. O que aconteceu exatamente? Dona Jurema o observou, por alguns instantes, como se avaliasse até onde deveria compartilhar sua história. Finalmente, enquanto preparava um chá para um cliente que havia parado, começou a falar. Não era apenas uma barraca maior, Sr. Mendonça. Era uma loja, uma das primeiras casas de chás artesanais de São Paulo. Sua voz carregava um orgulho discreto. Ficava na Rua Augusta, não muito longe daqui. Chamava-se Essências do Brasil. O nome provocou um estalo na memória de Augusto. Ele já havia ouvido falar daquele estabelecimento, talvez em alguma conversa casual, sobre os tempos áureos do centro de São Paulo. Por 25 anos, aquela loja foi minha vida, continuou Dona Jurema após atender o cliente. Comecei com conhecimentos que trouxe do sertão da Bahia, onde nasci. Minha família tinha o dom de conhecer as plantas, saber o que cada uma podia fazer pelo corpo e pela alma. Quando vim para São Paulo nos anos 70, trouxe esse conhecimento comigo. E como conseguiu abrir a loja? Perguntou Augusto, genuinamente interessado. Conhecia bem os desafios de empreender, mesmo com todos os privilégios que tivera. Muito suor e um pouco de sorte, sorriu Dona Jurema. Trabalhei como doméstica por 10 anos, economizando cada centavo. Meu patrão, Dr. Eliseu, era médico e se interessava pelas propriedades medicinais das plantas que eu conhecia. Ele me ajudou a fazer contatos, apresentou-me a pessoas influentes que apreciavam produtos naturais, quando isso ainda era considerado coisa de hippie. Augusto assentiu, imaginando a São Paulo daquela época, tão diferente da metrópole de Brasília. Hoje, aos poucos, construiu uma clientela fiel, pessoas que vinham não só pelo chá, mas pela experiência, pela conversa, pelos conselhos que vinham junto com a bebida. Dona Jurema fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante, como se pudesse ver sua antiga loja através do tempo. Nos melhores anos, chegamos a ter 10 funcionários. Fornecíamos para restaurantes finos, spas, até para algumas celebridades. E o que aconteceu? Insistiu Augusto, percebendo que havia mais na história do que ela estava contando.
O rosto de Dona Jurema escureceu ligeiramente. A vida aconteceu, meu filho. Primeiro veio a doença do meu marido, Sebastião. Um câncer que consumiu não só a saúde dele, mas também nossas economias. Mesmo com tudo que eu sabia sobre plantas medicinais, não pude salvá-lo. Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela continuou. Depois, quando ele se foi, veio a depressão. Perdi o ânimo para administrar o negócio. Os funcionários começaram a aproveitar minha ausência, houve desvios, problemas com fornecedores. Quando percebi, estava afundada em dívidas. Augusto sentiu uma empatia inesperada. Em seu ramo, havia visto inúmeras empresas promissoras desaparecerem por problemas semelhantes. A morte de um fundador, a má gestão durante um período de crise pessoal. E seu neto? Rafael, certo? Ele não poderia ter ajudado? Rafael. Tinha apenas 17 anos quando tudo isso aconteceu, explicou Dona Jurema. Ele já mostrava seu talento na cozinha, já sonhava em ser chefe. O pouco que consegui salvar da loja, investi nele. Paguei um curso de gastronomia, comprei os primeiros equipamentos. Foi a melhor decisão que tomei. Enquanto Dona Jurema falava, Augusto notou como suas mãos, apesar da idade, moviam-se com elegância ao organizar os pequenos potes de ervas. Havia uma técnica ali, um conhecimento profundo que vinha de décadas de prática. Então, a senhora sacrificou seu negócio pelo sonho do seu neto, resumiu Augusto, incapaz de esconder uma nota de admiração em sua voz. Não vejo como sacrifício, respondeu Dona Jurema com simplicidade, apenas como uma continuação. O que eu fazia com as ervas, ele faz com os alimentos. Transformamos elementos simples em experiências que tocam as pessoas. A diferença é que ele tem a chance de ir muito mais longe do que eu jamais poderia. Augusto pensou em seu próprio filho, Daniel. Quais eram os sonhos do menino? Será que algum dia, ele, Augusto, abriria mão de algo importante para ajudar o filho a realizar suas aspirações? A pergunta o incomodou profundamente. E como a senhora acabou vendendo chá na rua? Perguntou, tentando afastar aqueles pensamentos desconfortáveis. Ah, isso foi quase por acidente. Dona Jurema sorriu, servindo um chá para si mesma e oferecendo outro a Augusto, que aceitou sem hesitar. Depois que fechei a loja, fiquei um tempo sem fazer nada, vivendo do aluguel de um pequeno apartamento que consegui manter. Mas me sentia inútil, desperdiçando o conhecimento que minha família havia passado por gerações. Um dia peguei algumas ervas que ainda tinha em casa, preparei alguns blends e vim para a rua só para ver o que aconteceria. Seus olhos brilharam com a lembrança. E sabe o que aconteceu? Naquele primeiro dia, uma antiga cliente da loja passou por mim, me reconheceu e quase chorou de alegria. Disse que tinha procurado meus chás por toda parte desde que a loja fechara. Comprou todo o meu estoque daquele dia e espalhou para os amigos que eu estava de volta. Foi assim que comecei de novo, aos 70 anos. A história tocou Augusto de uma maneira que não esperava. Havia algo profundamente honesto e resiliente naquela narrativa, sem autopiedade, sem lamentações pelo que poderia ter sido, apenas uma adaptação pragmática às circunstâncias e uma recusa em desistir do que amava fazer. A senhora é uma empreendedora e tanto, Dona Jurema, disse com sinceridade. Muitos dos executivos que conheço não teriam a sua determinação. Ela riu, um som leve e genuíno que parecia deslocado na agitação da Avenida Paulista. Não sei se sou empreendedora. Só sei que a vida é curta demais para ficar parada quando se tem algo bom para oferecer ao mundo. Augusto bebeu seu chá em silêncio, absorvendo aquelas palavras simples, mas profundamente significativas. De repente, lembrou-se do medalhão e da foto do neto. E Rafael? Como ele está se saindo? Em Belém. O rosto de Dona Jurema se iluminou novamente. Meu neto é o sous-chefe de um dos restaurantes mais importantes da cidade, Os Sabores da Amazônia. Trabalha com ingredientes da floresta, cria pratos que contam histórias, está fazendo nome, saindo em revistas especializadas. Ela pegou o medalhão e o abriu, mostrando a foto a Augusto. Esta foto é de quando ele foi para lá há 5 anos. Já deve estar diferente agora. Os jovens mudam tão rápido.
Havia uma mistura de orgulho e melancolia em sua voz que Augusto reconheceu. Era o mesmo tom que sua própria mãe usava quando falava sobre suas conquistas profissionais, maravilhada com seu sucesso, mas secretamente sentindo a distância que esse mesmo sucesso havia criado entre eles. A senhora deve sentir muita falta dele, comentou, surpreendendo-se com sua própria sensibilidade. Todos os dias, admitiu Dona Jurema, mas sei que ele está seguindo seu caminho e isso me conforta. Nós conversamos por telefone, ele me conta sobre os pratos que está criando, sobre os ingredientes novos que descobre. Às vezes manda fotos, não é a mesma coisa que ter ele por perto, mas é uma conexão. Um cliente se aproximou, interrompendo a conversa. Augusto observou com fascínio a transformação de Dona Jurema, de uma senhora compartilhando memórias pessoais para uma especialista confiante, explicando as propriedades de diferentes blends, aconselhando qual seria melhor para a insônia que afligia o homem. Havia um conhecimento profundo ali, uma expertise que não vinha de diplomas ou certificações, mas de décadas de experiência prática e tradição familiar. Quando o cliente se afastou, satisfeito com sua compra, Augusto tomou uma decisão, impulsiva. Dona Jurema, tenho uma proposta para a senhora. Ela o olhou com uma mistura de curiosidade e cautela. Que tipo de proposta, senhor Mendonça? Gostaria de ajudá-la a reconstruir seu negócio, não apenas uma barraca maior, mas uma loja. Um lugar onde a senhora possa compartilhar todo esse conhecimento de forma adequada, com a dignidade que merece. As palavras saíram antes que pudesse analisá-las completamente, movidas por um impulso que não conseguia explicar racionalmente. Dona Jurema o estudou por um longo momento, seu rosto sereno revelando pouco de seus pensamentos. E por que o senhor faria isso? Perguntou finalmente, sua voz calma, mas incisiva. O que ganharia ajudando uma velha vendedora de chá? A pergunta o pegou desprevenido. Em seu mundo de negócios, ninguém questionava motivações, apenas resultados e retornos sobre investimentos. Mas ali estava Dona Jurema, indo direto ao ponto que nem ele mesmo havia considerado completamente. Por que estava propondo isso? Augusto sentiu o peso do olhar de Dona Jurema, aqueles olhos que pareciam enxergar além das aparências. Por um momento, pensou em recorrer às respostas ensaiadas que usava em entrevistas, falar sobre responsabilidade social corporativa, sobre apoiar empreendedores locais, sobre diversificar investimentos, mas algo na presença daquela mulher exigia verdade, uma honestidade que ele raramente praticava. Não sei ao certo, admitiu finalmente, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Talvez porque sua história me lembrou minha própria avó. Talvez porque vejo valor no que a senhora faz, um valor que vai além do dinheiro. Fez uma pausa buscando as palavras certas. Ou talvez porque preciso provar a mim mesmo que ainda sou capaz de construir algo real. Algo que não seja apenas números em uma planilha. Dona Jurema assentiu lentamente, como se aquela resposta em toda sua incerteza fosse exatamente o que esperava ouvir. Aprecio sua honestidade, senhor Mendonça, e sua oferta é generosa, mas preciso pensar. Ela arrumou alguns saquinhos de ervas antes de continuar. Não que eu não queira voltar a ter minha loja. Seria um sonho, mas a última vez que misturei negócios com sentimentos, acabei perdendo tudo, e na minha idade não tenho mais energia para recomeçar do zero outra. Entendo sua preocupação, respondeu Augusto, sua mente de empresário já formulando soluções. Podemos estabelecer termos claros, um contrato que proteja seus interesses. A senhora manteria controle total sobre os aspectos relacionados aos produtos, à qualidade, aos fornecedores. Eu cuidaria apenas da parte financeira e administrativa. Um sorriso enigmático apareceu no rosto de Dona Jurema. O senhor não me parece o tipo de homem que se contenta com apenas qualquer coisa. Senhor Mendonça. A observação tão precisa e direta arrancou uma risada genuína de Augusto. A senhora me pegou. Tenho fama de ser controlador, mas este seria um arranjo diferente. Estou propondo uma parceria, não uma aquisição. E o que aconteceria se discordássemos sobre o rumo do negócio? Perguntou Dona Jurema, demonstrando uma perspicácia comercial que surpreendeu Augusto. Se o senhor quisesse expandir rapidamente,
abrir franquias, criar uma marca que pudesse vender para uma multinacional, enquanto eu preferisse manter o negócio pequeno, pessoal, fiel às tradições. A pergunta revelou que, apesar de sua aparente simplicidade, Dona Jurema entendia perfeitamente as dinâmicas do mundo corporativo. Provavelmente havia enfrentado propostas semelhantes no passado, quando sua loja original prosperava. Nesse caso, sua visão prevaleceria, afirmou Augusto, surpreendendo-se com sua própria resposta. Em qualquer outra negociação, jamais cederia o controle estratégico. Este seria o seu negócio, Dona Jurema. Eu seria apenas um apoiador, um facilitador. Meu objetivo não é transformar seus chás em uma commodity global, mas ajudar a senhora a recuperar o que perdeu e talvez ir um pouco além. E por que devo acreditar nisso? A pergunta não. Soava como um desafio, mas como uma genuína curiosidade. Augusto refletiu por um momento. Era uma pergunta justa. Sua reputação no mercado não era de alguém que se contentava com papéis secundários ou negócios de nicho. Porque este projeto não seria sobre dinheiro para mim, disse finalmente. Seria sobre redenção, talvez. Sobre honrar a memória da minha avó, que também teve um pequeno negócio e nunca recebeu o apoio que merecia. Sobre usar meus conhecimentos para algo diferente do que costumo fazer. Dona Jurema observou-o. Por um longo momento, seus olhos avaliando não apenas suas palavras, mas também o que não estava sendo dito. Finalmente, ela assentiu. Vamos fazer o seguinte, Sr. Mendonça. O senhor vai me dar 2 dias para pensar na sua proposta. Enquanto isso, sugiro que reflita também se é realmente isso que quer. 2 dias longe desse ritmo frenético que o senhor vive bebendo meu chá toda noite, ouvindo o que ele tem a dizer. Ela selecionou cuidadosamente 3 saquinhos diferentes de sua coleção. Este é para amanhã, este para a tarde e este para a noite. Cada um tem uma mensagem diferente. Beba-os nas horas certas com a mente aberta e depois me diga se sua proposta ainda está de pé. Augusto pegou os saquinhos, sentindo-se estranhamente como um estudante recebendo uma tarefa de uma professora sábia. Era uma situação completamente fora de sua zona de conforto. Ele, o poderoso empresário, aceitando condições de uma vendedora ambulante. E ainda assim, havia algo libertador naquele momento. 2 dias, concordou, guardando os saquinhos no bolso interno do paletó. Nos encontramos aqui mesmo, no mesmo horário. Sim, estarei esperando, confirmou Dona Jurema. E, Sr. Mendonça, venha com o coração aberto. O chá falará mais alto se o senhor estiver disposto a ouvir. Despediram-se com um aperto, de mão que desta vez pareceu selar algo mais significativo que um simples encontro casual. Augusto afastou-se, mergulhando novamente na corrente humana da Avenida Paulista, mas sentindo-se diferente, como se carregasse um segredo valioso em seu bolso. Ao chegar em seu escritório, encontrou Renata visivelmente preocupada. Sua ausência, inesperada pela manhã, havia causado um pequeno caos. Reuniões remarcadas às pressas, desculpas improvisadas para clientes importantes, especulações entre os funcionários sobre possíveis problemas de saúde. Está tudo bem, senhor? Perguntou ela, seguindo-o até sua sala. Fiquei preocupada quando cancelou todos os compromissos da manhã. Estou ótimo, Renata, respondeu, sentindo-se estranhamente revigorado. Apenas precisava resolver um assunto pessoal inadiável. Explicação vaga claramente não satisfez a assistente, acostumada a saber cada detalhe da agenda de seu chefe, mas ela era profissional demais para insistir. O Sr. Álvarez ligou 3 vezes, informou, mudando para assuntos práticos. Parece bastante ansioso para discutir a proposta de fusão, e o prefeito confirmou o almoço de amanhã. Augusto sentou-se à sua mesa, observando a pilha de documentos que o aguardava, as dezenas de e-mails não lidos em seu computador, as mensagens acumuladas em seu smartphone. Era seu mundo, um mundo de negociações, decisões, poder. Um mundo que até 2 dias atrás era tudo o que conhecia e valorizava. Sobre Álvarez, diga que preciso de mais tempo para analisar a proposta. Quanto ao prefeito, fez uma pausa lembrando-se dos saquinhos de chá em seu bolso e da promessa feita à Dona Jurema.
Mantenha o almoço, mas reorganize minha agenda para os próximos 2 dias. Quero apenas os compromissos essenciais. Nada que possa ser adiado ou delegado. Renata o encarou com evidente surpresa. Em 15 anos como sua assistente, nunca o ouvira pedir uma redução em sua agenda. Pelo contrário, Augusto sempre buscava maximizar cada minuto de seu dia, empilhando reuniões e compromissos como se tempo fosse um adversário a ser vencido. Algum problema de saúde, senhor? Arriscou genuinamente preocupada. Não, Renata, estou perfeitamente bem. Ele sorriu, um sorriso diferente do usual, menos calculado, apenas reavaliando algumas prioridades. Naquela noite, após um dia surpreendentemente tranquilo para seus padrões, Augusto preparou o chá noturno que Dona Jurema lhe dera. O aroma era diferente dos outros, mais profundo, com notas de camomila, lavanda e algo indefinível que lembrava madeira antiga. Seguindo o ritual que já começava a se tornar familiar, esperou os 5 minutos de infusão pensando em algo. Bom, sua mente vagou para uma lembrança recente. O rosto de Daniel iluminado de alegria, quando em um raro momento de presença paternal, Augusto o levara para navegar em Ilhabela. O menino mostrara uma coragem surpreendente no pequeno veleiro, enfrentando as ondas com determinação e entusiasmo. "Olha, pai, estou controlando o barco sozinho!" gritara ele, seu rosto salpicado de água salgada e sol. Augusto recordava-se do orgulho que sentira naquele momento, um orgulho diferente daquele associado às conquistas empresariais, mais puro, mais profundo. O primeiro gole do chá trouxe uma sensação inesperada de calma. Sentado em sua varanda, observando as luzes de São Paulo, Augusto sentiu um peso sendo lentamente removido de seus ombros. Era como se, pela primeira vez em anos, permitisse-se simplesmente ser, sem a necessidade constante de provar seu valor através de conquistas e aquisições. Seu celular vibrou. Era Cristina, provavelmente querendo discutir os preparativos para algum evento social. Surpreendendo a si mesmo, Augusto deixou o aparelho de lado, sem verificar a mensagem. O mundo poderia esperar uma noite. No dia seguinte, seguiu a orientação de Dona Jurema e preparou o chá matinal antes de sair para o escritório. Este tinha um aroma mais vibrante, com notas cítricas e um toque de gengibre. Enquanto bebia, observando o nascer do sol através da janela de seu apartamento, uma ideia começou a se formar em sua mente. Não apenas sobre a potencial parceria com Dona Jurema, mas sobre uma possível reconciliação com partes de si mesmo que havia abandonado no caminho para o sucesso. No escritório, surpreendeu seus funcionários com uma abordagem mais relaxada e atenta. Em vez das ordens ríspidas e expectativas impossíveis, encontrou-se realmente ouvindo suas equipes, considerando suas ideias, vendo-os como pessoas e não apenas como ferramentas para alcançar resultados. "Senhor, está tudo bem?" perguntou Paulo, seu diretor financeiro, após uma reunião onde Augusto havia aceitado uma sugestão que normalmente teria rejeitado sem pensar 2 vezes. "Por que todos ficam me perguntando isso?" riu Augusto. "Sim, Paulo, estou perfeitamente bem. Apenas vendo as coisas de uma perspectiva diferente." À tarde, preparou o terceiro chá em seu próprio escritório, usando uma pequena chaleira elétrica que surpreendeu Renata quando ela entrou com alguns documentos para assinar. "Não sabia que o senhor apreciava chás", comentou ela, observando o processo com curiosidade. "Estou descobrindo novos gostos", respondeu Augusto, sorrindo ao sentir o aroma herbal que se espalhava pela sala. "Quer experimentar?" A oferta casual de compartilhar algo pessoal era tão fora do comum que Renata quase deixou cair os documentos que segurava. Em 15 anos, Augusto jamais havia oferecido sequer um café a ela. Sim, obrigada", respondeu, ainda atônita. Enquanto bebiam o chá juntos, Augusto surpreendeu-se conversando com Renata sobre assuntos além do trabalho, sobre seus 2 filhos adolescentes, seu marido professor universitário, seu sonho de um dia abrir uma pequena pousada no litoral norte. Era como se, pela primeira vez, enxergasse a pessoa por trás da eficiente assistente
que gerenciava sua vida profissional há tanto tempo. No final do segundo dia, após cumprir sua promessa de beber os 3 chás e refletir sobre suas decisões, Augusto tinha certeza. Queria seguir adiante com a proposta para Dona Jurema, mas agora sua visão era diferente, mais clara e, de certa forma, mais humilde. Não se tratava apenas de um investimento financeiro ou de um projeto de caridade para aplacar alguma culpa inconsciente. Era sobre conexão, sobre honrar suas próprias raízes, sobre usar seus recursos e conhecimentos para algo que transcendia o mero acúmulo de riqueza. Na manhã do terceiro dia, Augusto acordou antes do alarme, sentindo uma antecipação que não experimentava desde seus primeiros grandes negócios. Preparou-se com cuidado, optando por um terno menos formal do que seu habitual, algo que não o destacasse tanto na multidão da Avenida Paulista. No caminho para o encontro com Dona Jurema, fez algo impulsivo. Parou em uma floricultura e comprou um pequeno arranjo de ervas aromáticas, lavanda, alecrim e manjericão, acreditando que seria um presente mais apropriado para ela do que as tradicionais flores. Ao chegar ao ponto habitual, encontrou Dona Jurema já instalada, atendendo um jovem casal, que parecia fascinado com suas explicações sobre os diferentes tipos de chá. Augusto esperou pacientemente, observando a naturalidade com que ela transmitia seu conhecimento, a forma como seus olhos brilhavam ao falar das propriedades de cada erva. Havia uma paixão genuína ali, algo que raramente via em seu próprio mundo de negócios, onde entusiasmo muitas vezes era apenas uma performance calculada para impressionar investidores ou motivar funcionários. Quando o casal se afastou, satisfeito com sua compra, Augusto aproximou-se, estendendo o pequeno arranjo de ervas. "Bom dia, Dona Jurema. Pensei que a senhora pudesse gostar disso." O rosto da idosa se iluminou com um sorriso caloroso. "Que gentileza, Sr. Mendonça. O senhor acertou em cheio." Ela aceitou o presente, inspecionando as ervas com olhos de especialista. Lavanda para acalmar o espírito, alecrim para fortalecer a memória, manjericão para atrair prosperidade. Uma combinação poderosa. "Foi instinto", admitiu Augusto. "Apenas pareceu certo." "Os instintos falam quando a mente se aquieta", respondeu Dona Jurema, colocando o arranjo cuidadosamente ao lado de seus produtos. "E então, bebeu os chás como recomendei?" "Todos os 3 nos horários indicados, e como a senhora sugeriu, refleti bastante." "E o que eles lhe disseram?" A pergunta poderia parecer estranha para qualquer outra pessoa, mas Augusto entendeu perfeitamente o que ela queria dizer. Não se tratava apenas do sabor ou do aroma, mas da experiência completa, das reflexões que cada infusão havia provocado. "Eles me lembraram quem eu era antes de me tornar quem sou agora", respondeu, surpreendendo-se com a profundidade de sua própria revelação. "Me fizeram pensar no meu filho, na minha avó, em caminhos não percorridos." Dona Jurema assentiu, como se já esperasse essa resposta. "E sua proposta? Ainda está de pé?" "Mais firme do que nunca", confirmou Augusto, "mas com algumas modificações que gostaria de discutir." Nos 30 minutos seguintes, ali mesmo na calçada da Avenida Paulista, empresário e vendedora ambulante discutiram os termos de uma parceria que para qualquer observador externo pareceria improvável. Augusto explicou sua nova visão. Não apenas reabrir a loja Essências do Brasil, mas transformá-la em um espaço que honrasse a tradição enquanto abraçava possibilidades contemporâneas, um local que serviria chás artesanais, mas que também poderia sediar workshops sobre ervas medicinais, palestras sobre sustentabilidade, eventos que celebrassem a sabedoria tradicional brasileira. "Poderíamos criar um espaço no segundo andar para aulas e demonstrações", sugeriu, sua mente de empreendedor já visualizando as possibilidades. "A senhora poderia passar seu conhecimento para outras pessoas, criar um legado." Os olhos de Dona Jurema brilharam com a ideia. "Como uma escola de chás. Sempre sonhei com algo assim, mas nunca tive recursos ou conhecimento para implementar." "Exatamente. E podemos ir além. Imagine um programa de aprendizes, onde jovens interessados em medicina natural, gastronomia sustentável
ou tradições culturais brasileiras pudessem aprender diretamente com a senhora. A conversa fluiu naturalmente, com Dona Jurema contribuindo, com ideias baseadas em sua vasta experiência e Augusto oferecendo soluções práticas para viabilizá-las. Era uma dinâmica diferente de qualquer negociação que ele já havia conduzido. Sem jogos de poder, sem agendas ocultas, apenas duas pessoas unidas por um objetivo comum e pelo respeito mútuo. "E quanto ao seu neto?" perguntou Augusto, lembrando-se de Rafael. Ele poderia se interessar em participar deste projeto de alguma forma? O rosto de Dona Jurema se iluminou ainda mais. Rafael sempre dizia que um dia voltaria para São Paulo e abriria um restaurante que usaria meus chás em suas criações. Sempre foi um sonho dele combinar a gastronomia com as tradições de ervas da família. "Então deveríamos incluí-lo nessa conversa", sugeriu Augusto. "Talvez o espaço pudesse acomodar não apenas a loja de chás, mas também um pequeno café ou restaurante onde ele pudesse experimentar essa fusão." A ideia parecia perfeita, uma sinergia entre gerações, unindo o conhecimento tradicional de Dona Jurema, a expertise culinária de Rafael e a visão empresarial de Augusto. Era o tipo de conceito que, em seu mundo corporativo, seria chamado de disruptivo ou inovador, mas que ali, naquela calçada movimentada, parecia simplesmente humano e natural. "Preciso ligar para ele", decidiu Dona Jurema, sua voz tremendo, ligeiramente com a emoção. "Ele precisa ouvir sobre isso diretamente de mim." "Claro", concordou Augusto. "Por que não fazemos isso agora? A senhora pode usar meu telefone se quiser." Dona Jurema hesitou, olhando para sua pequena barraca. "Mas e meus clientes? Não posso simplesmente abandonar o ponto." "Eu cuido disso", ofereceu Augusto, em um gesto que teria sido impensável apenas alguns dias antes. "A senhora me explica o básico, e eu atendo os clientes enquanto conversa com seu neto." E assim, numa das cenas mais surreais já testemunhadas na Avenida Paulista, Augusto Mendonça, o poderoso CEO, o homem cujo tempo era disputado por políticos e empresários de todo o país, encontrou-se atrás de uma pequena barraca de chás, atendendo pedestres curiosos, enquanto Dona Jurema, sentada no banco dobrável, falava animadamente ao telefone com seu neto em Belém. No início, Augusto sentia-se completamente deslocado. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários e manejar dispositivos eletrônicos de última geração, pareciam desajeitadas ao manipular os pequenos saquinhos de ervas. Sua voz, normalmente firme e autoritária em salas de reunião, soava estranhamente hesitante ao explicar as propriedades dos diferentes chás. "Este é bom para quê mesmo?" perguntou uma senhora idosa apontando para um blend de coloração. "Avermelhada." Augusto lançou um olhar de pânico para Dona Jurema, que interrompeu brevemente sua conversa telefônica para sussurrar: "Hibisco com canela, circulação e pressão arterial." "Ah, sim", recuperou-se Augusto, voltando-se para a cliente. "Este é um blend especial de hibisco com canela, excelente para a circulação sanguínea e para ajudar a regular a pressão arterial. É uma das especialidades da casa." A senhora pareceu satisfeita com a explicação e decidiu levar 2 saquinhos. Augusto realizou a venda com uma concentração que normalmente reservava para análises de fusões corporativas, contando cuidadosamente o troco e agradecendo à cliente como se ela fosse um investidor crucial. À medida que os minutos passavam, porém algo surpreendente aconteceu. Augusto começou a relaxar, a sentir um prazer inesperado naquela tarefa simples. Havia algo profundamente satisfatório em ver a expressão de apreciação no rosto das pessoas ao experimentarem o chá, em ouvir seus problemas, insônia, estresse, dores nas articulações, e oferecer um produto que poderia, de alguma forma, amenizá-los. Dona Jurema, enquanto isso, conversava animadamente com Rafael explicando a proposta inusitada que havia recebido. Augusto podia ouvir apenas fragmentos da conversa. Um empresário sério, reabrir a loja, espaço para você também. Mas o entusiasmo crescente em sua voz era evidente. Após quase meia hora, Dona Jurema desligou o telefone, seu rosto radiante.
Rafael ficou maravilhado com a ideia. Disse que poderia vir a São Paulo nas próximas semanas para conversarmos pessoalmente. Ele já estava considerando voltar. Disse que sente falta da cidade, de mim. Sua voz falhou um pouco com a emoção. E parece que a companheira dele está esperando um bebê. Vou ser bisavó. A notícia trouxe lágrimas aos olhos de Dona Jurema, e Augusto sentiu uma emoção genuína ao testemunhar aquele momento. Era como se, de alguma forma, estivesse participando de algo muito maior do que um simples negócio. Estava ajudando a reconectar uma família, a construir um legado que transcenderia balanços financeiros e relatórios trimestrais. Isso é maravilhoso, Dona Jurema, disse sinceramente feliz por ela. Temos ainda mais motivos para fazer esse projeto dar certo agora. Ela enxugou as lágrimas com o canto do xale e assentiu. Sim, temos. E devo dizer, Sr. Mendonça, que o senhor me surpreendeu. Não apenas pela proposta, mas por isso. Ela fez um gesto abrangendo a barraca, onde Augusto havia atendido clientes por quase meia hora. Nunca imaginei ver um homem como o senhor, vendendo chás na rua. Augusto riu, sentindo-se estranhamente à vontade com a situação. Confesso que eu também não. Mas foi interessante, diferente de tudo o que já fiz. E como se sentiu? A pergunta era simples, mas profunda. Augusto refletiu por um momento antes de responder. Conectado, disse finalmente. Nos últimos anos, passei a maior parte do tempo tomando decisões que afetam centenas ou milhares de pessoas, mas raramente vejo o impacto direto dessas decisões. Aqui pude ver imediatamente o resultado do meu trabalho, no sorriso de uma pessoa, no agradecimento sincero de outra. É uma escala completamente diferente, mas, de alguma forma, mais real. Dona Jurema sorriu, como se tivesse acabado de confirmar algo que já suspeitava. Isso, meu filho, é o que eu chamo de propósito. É o que me mantém aqui todos os dias, mesmo quando chove, mesmo quando minhas juntas doem com o frio. Não é apenas pelo dinheiro. Deus sabe que Rafael me manda mais do que preciso. É pela conexão, pelo propósito. As palavras ressoaram profundamente em Augusto. Propósito. Era algo que havia perdido de vista em algum momento de sua ascensão ao poder, substituído por objetivos cada vez mais ambiciosos, por números cada vez maiores em sua conta bancária, por aquisições cada vez mais impressionantes. Então, disse Dona Jurema, estendendo a mão, temos um acordo, Sr. Mendonça. Augusto apertou aquela mão calejada pelo tempo e pelo trabalho, sentindo que estava selando muito mais que um contrato comercial. Estava confirmando uma mudança de direção em sua própria vida. Temos um acordo, Dona Jurema. E, por favor, me chame de Augusto. 3 meses depois, a Avenida Paulista resplandecia sob o sol de uma manhã de dezembro. As decorações natalinas já enfeitavam as vitrines das lojas e o movimento frenético típico do fim de ano tomava conta das calçadas. Na esquina da Alameda Campinas, um prédio histórico recentemente reformado chamava a atenção dos transeuntes. Sua fachada, preservando elementos arquitetônicos originais, mas com toques contemporâneos, exibia uma placa elegante. Essências do Brasil, Casa de Chás em Gastronomia. No interior, os últimos preparativos para a inauguração oficial estavam em andamento. O espaço do térreo havia sido transformado em uma loja de chás sofisticada, mas acolhedora. Prateleiras de madeira de demolição exibiam potes de vidro com dezenas de variedades de ervas, blends especiais e acessórios para o preparo da bebida. Ao centro, um balcão circular permitia degustações e demonstrações. O piso superior abrigava um pequeno restaurante com vista para a avenida, onde os aromas de especiarias brasileiras já começavam a se misturar com o cheiro característico dos chás. Dona Jurema movimentava-se pelo espaço com uma energia surpreendente para seus 75 anos, ajustando a posição de cada item, verificando a temperatura das infusões que seriam servidas aos convidados, instruindo os jovens funcionários, todos cuidadosamente selecionados de comunidades carentes da cidade e treinados pessoalmente por ela nas últimas semanas. A lavanda precisa ficar mais à direita. Clara?
Ela não se dá bem ao lado da hortelã. As energias competem, explicava pacientemente a uma jovem aprendiz que a sentia com respeito e curiosidade. No andar de cima, Rafael da Silva, aos 32 anos, comandava sua pequena equipe. Na cozinha aberta, visível aos clientes através de um grande painel de vidro, sua presença era magnética, alto, com os mesmos olhos expressivos da avó, mas com o vigor da juventude e a confiança de quem dominava seu ofício. Havia retornado a São Paulo há 2 meses, trazendo consigo não apenas sua expertise culinária desenvolvida em Belém, mas também sua companheira, Yara, antropóloga e professora universitária, agora no 6º mês de gravidez. O segredo está no tempo, instruía Rafael a seus assistentes, enquanto preparava um molho que incorporava uma infusão de erva cidreira e gengibre. Respeitem o tempo de cada ingrediente, observem como eles conversam entre si, como as essências se transformam com o calor. Observando tudo de um canto discreto, Augusto Mendonça sentia uma satisfação diferente de qualquer outra que já experimentara em sua carreira. Este projeto, que começara como um impulso inexplicável após um encontro casual, havia se transformado em algo muito maior do que um simples investimento. Era, como Dona Jurema havia dito, um propósito. Os últimos meses haviam sido intensos. Depois daquele primeiro acordo informal na calçada da Avenida Paulista, Augusto mobilizara sua equipe jurídica para estruturar uma parceria que protegesse os interesses de Dona Jurema enquanto viabilizava o negócio. Para surpresa de seus advogados, insistira em termos extremamente favoráveis à idosa. Ela manteria controle majoritário sobre todas as decisões relacionadas aos produtos e à filosofia do estabelecimento, enquanto ele cuidaria dos aspectos financeiros e administrativos. Encontrar o imóvel perfeito fora um desafio. Augusto queria algo na mesma região onde a loja original havia existido, mas os preços na Avenida Paulista eram proibitivos mesmo para alguém com seus recursos. Seu objetivo era criar um negócio sustentável a longo prazo. A solução veio na forma de um prédio histórico, que sua própria empresa havia adquirido anos antes, com intenção de demolir para construir um edifício comercial. O projeto havia sido barrado pelo patrimônio histórico e o imóvel permanecia inutilizado. Augusto decidiu adaptá-lo para o novo empreendimento, transformando o que antes era um problema em seu portfólio imobiliário em algo significativo. A chegada de Rafael adicionara uma nova dimensão ao projeto. O jovem chefe trouxera não apenas seu talento culinário, mas uma visão que complementava perfeitamente a de sua avó, respeito pelas tradições combinado com técnicas contemporâneas e uma compreensão profunda da biodiversidade brasileira. A ideia original de um pequeno café evoluíra para um restaurante conceitual, onde cada prato incorporava os chás e ervas de Dona Jurema de formas surpreendentes e inovadoras. "Está quase na hora", anunciou Renata, aproximando-se de Augusto. Sua assistente, para surpresa de todos no escritório, havia pedido para se envolver diretamente no projeto Essências, como o chamavam internamente. "Os primeiros convidados já estão chegando." Augusto assentiu, ajustando discretamente a gravata. Optara por um traje formal, mas sem excessos. Queria honrar a importância do momento, sem ofuscar seus parceiros. Este não era um dia sobre Augusto Mendonça, o empresário, mas sobre o renascimento de um sonho de Dona Jurema e o início de um novo capítulo para Rafael. Os convidados começaram a chegar, uma mistura cuidadosamente planejada de influenciadores, jornalistas especializados em gastronomia e bem-estar, clientes antigos da loja original, que Dona Jurema fizera questão de localizar e convidar pessoalmente, e representantes de comunidades produtoras de ervas medicinais de várias regiões do Brasil que seriam fornecedoras do empreendimento. "Nervoso?" perguntou Dona Jurema, aproximando-se de Augusto com aquele sorriso sereno que agora lhe era tão familiar. "Um pouco", admitiu, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. "É diferente de tudo que já fiz." "Diferentes são os caminhos, mas o coração que os percorre é o mesmo", respondeu ela, ajustando carinhosamente a lapela de seu paletó. "Você está pronto, meu filho."
Aquelas palavras simples, aquele gesto maternal, tocaram Augusto profundamente. Nos últimos meses, Dona Jurema tornara-se muito mais que uma parceira de negócios. Era uma mentora, uma amiga e, de certa forma, um vínculo com sua própria avó, com as raízes que havia deixado para trás em sua ascensão ao poder. Rafael juntou-se a eles trazendo uma bandeja com pequenas xícaras de porcelana. "O primeiro brinde é nosso, antes que a loucura comece", explicou distribuindo as xícaras. "Um blend especial que criei para hoje. Tem um pouco de cada um de nós." Augusto aceitou a xícara, observando o líquido âmbar com reflexos dourados. O aroma era complexo. Notas de camomila e erva cidreira que reconhecia dos chás de Dona Jurema, mas com toques de especiarias amazônicas que Rafael havia introduzido. "A nossa parceria", propôs Rafael, erguendo sua xícara. "E aos caminhos inesperados que a vida nos apresenta. As conexões que transcendem negócios", acrescentou Augusto, sentindo a emoção em sua própria voz. "E a família", completou Dona Jurema, seus olhos brilhando enquanto olhava do neto para Augusto. "Aquela em que nascemos e aquela que escolhemos ao longo da vida." Os três bebericaram o chá em silêncio, compartilhando um momento de comunhão antes que as portas se abrissem oficialmente para o público. Para Augusto, o sabor era uma revelação. Doce sem ser açucarado, complexo sem ser confuso, reconfortante e estimulante ao mesmo tempo. Era, percebeu, um reflexo perfeito da jornada que haviam compartilhado até ali. A inauguração foi um sucesso além das expectativas. Jornalistas especializados em gastronomia encantaram-se com as criações inovadoras de Rafael. Pratos como o pato com redução de hibisco e laranja e a sobremesa, mousse de chocolate com infusão de chai. Brasileiro receberam elogios entusiasmados. Influenciadores digitais do segmento de bem-estar disputavam espaço para fotografar o ambiente elegante da loja e a variedade impressionante de chás artesanais. Mas o verdadeiro coração do evento eram as demonstrações de Dona Jurema, que cativava pequenos grupos com histórias sobre a origem de cada erva, técnicas tradicionais de colheita e preparo, e conhecimentos passados por gerações. Em um momento particularmente tocante, uma senhora idosa aproximou-se de Dona Jurema com lágrimas nos olhos. "Você não deve se lembrar de mim", disse ela, "mas eu era cliente assídua da sua loja original. Seus chás me ajudaram durante um período muito difícil da minha vida, quando perdi meu marido. Procurei por você por anos, depois que a loja fechou." Dona Jurema abraçou a mulher com carinho. "Claro que me lembro, Dona Helena. O blend de melissa com camomila para ajudar no luto, não é? Algumas conexões nunca se perdem." Augusto, observando a cena discretamente, sentiu uma emoção que não conseguia nomear completamente. Era algo além do orgulho pelo sucesso do empreendimento, além da satisfação de um bom investimento. Era a sensação de fazer parte de algo genuíno, algo que tocava vidas reais de maneiras significativas. No final da tarde, quando o evento formal havia terminado, mas a loja continuava cheia de clientes entusiasmados, Augusto recebeu uma ligação inesperada. Era Daniel, seu filho, agora com 11 anos. "Pai, vi as fotos da inauguração que a Cristina postou. Aquele lugar parece incrível. Quando você vai me levar lá? Quero experimentar aquele sorvete de chá verde que apareceu nas fotos." A empolgação genuína na voz do menino tocou Augusto profundamente. Nas últimas semanas, absorvido pelo projeto Essências, ele havia feito um esforço consciente para estar mais presente na vida do filho, buscando-o na escola ocasionalmente, participando de um jogo de futebol, simplesmente conversando sobre o dia durante o jantar. Pequenos gestos que, para sua surpresa, haviam começado a transformar seu relacionamento. "Que tal amanhã?", propôs Augusto. "Posso buscá-lo na escola e vamos direto para lá. E não é só sorvete de chá verde." Rafael criou um chocolate quente com especiarias que acho que você vai adorar. "Fechado." A alegria na voz de Daniel era palpável. "Posso levar o Pedro também?" Contei para ele sobre a loja e ele ficou super curioso. "Claro que pode.
respondeu Augusto, sorrindo ao perceber como teria achado tal pedido inconveniente apenas alguns meses antes. Quanto mais, melhor. Ao desligar, notou Dona Jurema observando-o com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das aparências. Seu menino? Perguntou ela, aproximando-se. Sim, confirmou Augusto. Virá conhecer a loja amanhã com um amigo. Ótimo, aprovou Dona Jurema. Tenho um blend especial para jovens da idade dele. Estimula a concentração, sem deixá-los agitados demais. E Rafael está preparando um menu especial para crianças e adolescentes, com sabores que agradam o paladar jovem, mas introduzem novos elementos pouco a pouco. Augusto sorriu, imaginando Daniel experimentando os chás de Dona Jurema, talvez desenvolvendo o mesmo apreço que ele próprio havia cultivado nos últimos meses. Era uma forma de conexão que nunca havia considerado antes, compartilhar não apenas tempo ou recursos com seu filho, mas experiências, descobertas, talvez até valores. Sabe, Dona Jurema, comentou, enquanto observavam juntos o movimento da loja, quando nos conhecemos achei que estava oferecendo ajuda à senhora, que eu seria o mentor, o facilitador, mas a verdade é que recebi muito mais do que dei nessa parceria. A idosa sorriu, aquele sorriso sábio que parecia carregar séculos de conhecimento. A vida é assim, meu filho. Quando achamos que estamos dando, estamos recebendo. Quando pensamos que estamos ensinando, estamos aprendendo. É um ciclo, como as estações que determinam quando cada erva deve ser colhida. Rafael aproximou-se, trazendo uma pequena xícara de chá para a avó. Tá na hora do seu chá da tarde, vó. Não pense que só porque é dia de festa você pode pular sua rotina. Dona Jurema aceitou a xícara com um sorriso carinhoso. Meu neto acha que sou uma velhinha frágil, que precisa ser cuidada. Não é o que eu acho, é o que sei, rebateu Rafael com bom humor. Se dependesse da senhora, trabalharia até desmaiar. De cansaço. Augusto observou a interação entre avó e neto com uma pontada de inveja boa. Aquela intimidade, aquele cuidado mútuo, aquela história compartilhada, era algo precioso. Pensou em sua própria avó Lucinda, em como teria sido sua vida se tivesse mantido aquela conexão viva, se tivesse valorizado aquele vínculo tanto quanto valorizava seus objetivos profissionais. Mas não era tarde demais para criar novos vínculos, para fortalecer os que ainda existiam. Daniel, sua ex-esposa Carolina, até mesmo Cristina, de quem vinha se afastando emocionalmente nos últimos anos, todos mereciam um Augusto mais presente, mais conectado, mais humano. No que está pensando? Perguntou Dona Jurema, notando seu silêncio contemplativo. Em conexões, respondeu honestamente. Em como elas se perdem e como podem ser recuperadas. Em como um encontro casual pode mudar a direção de uma vida inteira. Dona Jurema assentiu, compreendendo perfeitamente. Nada é por acaso, meu filho. Aquele dia na Avenida Paulista, quando o senhor parou na minha barraca, o chá já sabia o que precisávamos antes mesmo de nós sabermos. A declaração poderia ter soado mística, demais para o Augusto de alguns meses atrás, mas agora ele apenas sorriu, aceitando a sabedoria contida naquelas palavras simples. Talvez fosse verdade. Talvez existissem forças sutis guiando seus caminhos, criando encontros significativos, oferecendo oportunidades de transformação para quem estivesse disposto a enxergá-las. Olhando ao redor, para a loja vibrante que havia ajudado a criar, para Dona Jurema saboreando seu chá com expressão serena, para Rafael conduzindo sua equipe com paixão e competência, Augusto sentiu uma certeza profunda. Sua vida nunca mais seria a mesma após aquele encontro inesperado. E isso percebeu com gratidão, era o presente mais valioso que poderia ter recebido.